Olá, meus queridos do quarto ano. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é da disciplina de História, que vamos estudar um pouco sobre a revolta no período colonial no século XVIII, certo? O que foram essas revoltas? Foram várias que aconteceu quando foi descoberto no interior do Brasil o ouro. Então as pessoas saíam dos seus lugares e iam para o interior do Brasil à procura dessa riqueza, né? Então o que aconteceu? Começou as tensões nesta região. Por quê? As pessoas iam para lá, né? E a região começou a se desenvolver, a crescer em habitantes, né? Então, isso fez com que os bandeirantes paulistas se revoltassem, ficaram revoltados com a presença dessas pessoas lá, não é? Então, o que aconteceu? Em 1707 a 1709, houve uma guerra dos Emboadas. Esse nome se deu à guerra entre as pessoas que estavam lá na cidade, né, na vila, e os bandeirantes paulistas. Então, o que aconteceu? Houve essa guerra, essa revolta, e os bandeirantes, eles perderam essa batalha. Aí, ele deixou e saiu do espaço, né, daquela vila, para procurar ouros em outras regiões. Mas aí, as coisas foram encaminhando, né? E chegou em 1720, o governo português começou a criar leis, né? Onde o colono que tinha tinha o seu ouro, ele tinha que entregar alguma parte para o governo português, certo? Então, o governo português, ele criou uma casas de fundições. Essas casas de fundições, os colonos tinham que entregar nessa casa, não é, o seu ouro, e o governo queria a quinta parte do ouro de cada colono. Então, os colonos se revoltaram, né? E foi criado uma nova revolta, né? Foi a revolta da Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Isso aconteceu em 1720. Filipe dos Santos foi, vamos dizer assim, foi o líder dessa revolta. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi morto, né? Mataram ele para que parasse com essa revolta contra o governo português. Mas não ficou por aí, né? Porque sempre o governo português criava uma nova cobrança para os colonos, né? Então, os colonos ficavam cada vez mais revoltados com o governo português. E criaram, né, um modo de ver o que poderia fazer para que o governo não pedisse mais cobranças. Aí o que aconteceu? Na região,
os fazendeiros, os militares, os comerciantes, os religiosos começaram a fazer uma reunião, né? Eles se reuniam escondidos em lugares onde o governo português não ficasse sabendo daquelas reuniões. Eles se reuniam e começaram a pensar na independência da Vila Rica. Né? Eles começaram com essa revolta e essa revolução escondidinha. Mas entre eles, teve um dos membros que entregou o grupo. Porque o governo, ele já tinha criado outra cobrança. Era a cobrança que ele queria agora 1.500 quilos de ouro de cada colono. E nesse período, o ouro já estava ficando escasso, né? Já estava diminuindo. Então, se o colono não desse essa quantia, 1.500 quilos de ouro, então o governo tomaria, né, os seus bens, ou casa, ou móveis, os escravos e o que você tivesse de valor. Então isso fez com que houvesse a conjuração mineira ou Inconfidência Mineira. Isso aconteceu no ano de 1751. Mas, gente, como eles foram, né? Um dos componentes, um dos membros entregou, né? E existia sempre, vocês sabem que sempre existe um líder. E existia um líder que tinha saído, viajado para o Rio de Janeiro, e lá ele foi preso, porque ele foi pedir ajuda para as outras pessoas, né? Para ver se conseguia a independência dessa vila. E ele era médico, não, desculpa, ele era militar, certo? Essa pessoa. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, certo? Ele ficou conhecido como Tiradentes. Ao chegar lá no Rio de Janeiro, ele foi preso, né, para fazer com que as pessoas não mais seguissem à frente com essa revolta. Sendo que o governo percebeu que Tiradentes era uma pessoa influente. Então, o que ele fez? Ele parou de fazer esta cobrança, de pedir aos colonos a quantidade X de quilos de ouro. Mas não ficou por aí. Além disso, o líder dele, né, Tiradentes, como ficou conhecido, ele foi morto para que os outros se calassem e não fossem à frente dos seus planos, que era deixar a Vila Rica independente do governo português, certo? Gente, até hoje, lá na Vila Rica, em Minas Gerais, o líder da Inconfidência Mineira é conhecido o defensor da Vila Rica. Entenderam? O entendimento do conteúdo, né, explicado agora,
vocês vão para o livro de história de vocês e vão ler sobre o conteúdo nas laudas 38, 39 e 41. E nas laudas 40 e 43, vocês vão responder sobre a atividade, ok? Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima aula.